Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia o Senhor até aqui nos ajudou, aquele do qual nos ensina da perseverança. A perseverança onde só é possível através do seu Espírito que nos mantém firmes e constantes, a fim de serem sempre aperfeiçoados com o caráter do que não tem que se envergonhar. É um caráter sempre aperfeiçoado, que são os rins, aonde o coração sempre limpo e purificado. A palavra diz: os limpos de coração herdarão o reino dos céus. Santificar, purificar, de onde se procede toda saída. A boca fala o que o coração está cheio. Ele já dizia a alguns: como podeis falar coisas boas se o vosso interior é um sepulcro caiado, toda espécie de ossos e imundícias? Aonde a palavra diz que devemos sempre vigiar, porque haveremos de prestar conta até mesmo de um ponto e de uma vírgula daquilo que se diz. Como ele nos ensina, como pode a mesma boca que abençoa amaldiçoar? Porque na verdade aquele que não tem, aquele que os purifica, estão sempre sujando-se mais ainda enquanto há tempo. Mas aquele que persevera pela condução do seu Espírito é sempre aperfeiçoado por aquele que é fiel e verdadeiro, aquele que nos sustém, aquele que nos ensina a perseverança daqueles que estão sempre na condução do seu Espírito. Ele nos ensina: sejais firmes e constantes segundo o meu Espírito. Todo aquele que persevera comigo é imitador, tanto em palavras como em atitudes, assim como o Senhor nos ensina. Se vós estáis em mim e eu em vós, sejais santos, sejais justos, demonstrai pelo vosso bom proceder, se é que vós ainda tenhais o meu Espírito. Assim nos ensina o Senhor. Por isso sejais sempre firmes e constantes, segundo aquele que nos sustém, e a sua graça nos basta. Aonde bem-aventurados sois aqueles que permanecem sempre pela condução do seu Espírito. Bem-aventurados sois aqueles que seguem sempre segundo aquele que nos sustém e nos fortalece, aquele que nos ensina. Filhinhos, maior o que está em vós do que o que está no mundo. Vós já tendes vencido. Quem é os falsos profetas, o anticristo, senão aqueles que se opõem à verdade? Jesus é a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Assim como ele nos ensina, vós já tendes vencido, porque maior o que está em nós do que o que está no mundo. Assim nos ensina o Senhor. Por isso a perseverança daqueles que seguem sempre na condução do seu Espírito. Todos aqueles que rejeitam a verdade e que trocam a verdade de Deus, que é Jesus Cristo, amam o prêmio da injustiça, porque não se alcança a justiça, só podeis ser justificados através daquele que é justo. Por isso a palavra diz: o meu povo perece por falta de conhecimento e negligência no ensino. O povo, a palavra diz, se humilhar e buscar aquele que revela a imagem e a glória do Deus Altíssimo, que é Jesus Cristo, o encontra. Mas aqueles que rejeitam é um povo desviado,
Um povo que fala em Deus, mas não conhece a Deus, porque ninguém nunca viu a Deus senão por aquele que revela. Assim como aquele que rejeita está rumo à condenação, os dias lhe são abreviados e não se alcança a ressurreição do último dia, porque ele é a vida e a ressurreição. Todo aquele que rejeita, tudo tem um tempo e um propósito debaixo do céu, até os ímpios para o dia do juízo. Assim nos ensina o Senhor. Por isso, aborrecei o mal constantemente e seguis aquele que é a benignidade. Ireis e não pequeis, porque dele é a ira e a vingança. Assim nos ensina o Senhor. Por isso, perseverai sempre, assim como nós temos perseverado dia após dia na vigilância, na oração, sempre em espírito e em verdade, a forma correta de seguir aquele que é fiel e verdadeiro, sempre pela condução do seu espírito, pronto e experimentado em dores, aqueles que perseveram. A palavra diz que as aflições momentâneas e passageiras nem se compara com a glória que há de vir. Aleluia! A glória da segunda casa será maior do que a primeira. O construtor que tem mais honra do que a própria casa, assim ele é digno de maior honra do que próprio Moisés. Feito um pouco menor que os anjos, se tornou uma aliança superior, além de mediador entre Deus e homens, também entre os anjos. Um é o que planta, o outro é o que colhe. Os anjos são ceifeiros. Quando a alegria no céu, os anjos fazem festa no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos. Por isso a palavra diz: sábio é aquele que ganha uma alma. Sábio é aquele que convence o povo para que venha se arrepender dos seus maus caminhos e alcançar a paz que excede todo entendimento. Outrora estávamos sobre a sua ira e indignação, que durou um momento, e agora a paz que excede todo entendimento, a mente e o coração guardados em Cristo, perseverantes, exercitando as boas obras, aonde se aperfeiçoa a fé. Obras que só são possíveis através daquilo que o Espírito pronto, experimentado, fiel e verdadeiro e nos sustém. E até aqui nos ajuda o Senhor. O amanhã a Ele pertence quando se busca o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar. Todas as demais coisas nos são acrescentadas, assim como Ele tem nos acrescentado. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.